tema da mensagem é alertas para a vitalidade espiritual da igreja. Eu vou usar um texto de Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6, quando vem a revelação, né, de Jesus através de João, aí nos capítulos 2 e 3, para as igrejas da Ásia, que hoje ficam na região da Turquia. E a carta aqui à igreja de Sardes, então, é a quinta carta mencionada, e aqui no capítulo 3. Então, a partir do exemplo dessa igreja e daquilo que Jesus comunica a essa igreja, através de João e para a gente, né, hoje aqui, eu gostaria de comentar e extrair do texto alertas para a vitalidade espiritual da igreja. Então, Apocalipse 3, de 1 a 6, aí você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone. E o texto aqui na frente que já está na revista atualizada. Vamos ler o texto juntos, já que nós já oramos? O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Só para abrir um parênteses aqui, essa questão das 7 estrelas faz referência lá no capítulo 1, versículo 20, quando vai dizer que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. E os 7 Espíritos de Deus, o número 7 no Apocalipse é um número de plenitude. Então, quando fala 7 Espíritos de Deus, provavelmente, é quase certo que diga a respeito à plenitude do Espírito de Deus. Então, 7 Espíritos e as 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja. E aí ele diz para o anjo da igreja em Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Levanta-te, pois, do que tens recebido e ouvido, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, quando a gente lê esse texto, que eu quero dar ênfase aqui em Apocalipse 3, a igreja de Sardes, a gente pode entender, imaginar que uma igreja pode sim passar por um declínio espiritual. Porque é o que Jesus está querendo dizer aqui através de João. A igreja de Sardes viveu um tempo de aproximação do Senhor e nesse momento vive um momento de declínio espiritual. Então, essa é a crítica do Senhor para essa igreja. Então, pode ser sim que algumas igrejas ou determinada igreja passe por um declínio espiritual quando as suas obras não agradam aos olhos do Senhor. Eu tenho um conhecido que ele fez uma viagem para o exterior e ele visitou uma igreja muito grande, era uma igreja, contando ele, né, uma igreja de cristal, um estacionamento grandioso, mas quando ele chegou para assistir a reunião, ele viu que naquela obra tão grande, aquele estacionamento tão grande, se encontravam ali poucos carros luxuosos, porque a igreja parecia uma igreja muito rica, e quando ele entrou, apenas dezenas de pessoas.
Então, um templo que daria ali, quem sabe, milhares de pessoas, se reuniam dezenas de pessoas. Eu não estou querendo dizer que número tem a ver com avivamento, que números tem a ver com uma igreja viva e a falta do número como uma igreja em declínio. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ficar atento. Porque eu imagino, e olhando para esse texto, que uma igreja quando passa por um declínio espiritual e suas obras não agradam ao Senhor, talvez uma das possibilidades seja, quem sabe, investir na aparência da igreja. Então, como a igreja vive o declínio espiritual, quem sabe, que não é o nosso caso aqui, que a gente vai pintar a nossa igreja aqui, mas trabalhar a aparência, né, o externo, para que, quem sabe, as pessoas passem e olhem para aquela igreja e falem, nossa, que construção, olha a fachada, que beleza. E então, essas questões exteriores atraiam as pessoas à comunhão ou à congregação. Então, a gente precisa atentar a respeito disso. Quando o pastor Ronaldo Lidório escreve sobre revitalização de igreja, e a igreja precisa passar por uma revitalização, quando ela precisa de um sentido, de uma nova vida, então ela precisa passar por uma revitalização. E falando sobre isso, o Ronaldo Lidório vai dizer o seguinte: a vitalidade da igreja é a vitalidade espiritual dos seus membros. Então, a igreja tem saúde espiritual quando eu e você, quando nós temos essa vitalidade, essa energia, essa força espiritual, que nós sabemos muito bem que vem da nossa comunhão com o Senhor. Então, uma igreja saudável é reflexo, sim, de membros maduros, espiritualmente falando, membros que cumprem o seu ministério com fidelidade, membros que têm compromisso com a sua igreja local, que vão impactar a cultura onde eles, as pessoas, os membros estão inseridos, anunciando as boas novas de Jesus. Então, esse é um alerta, desde já, que a gente pode ter, que a saúde espiritual da igreja como um todo depende da minha saúde espiritual e da sua saúde espiritual. E aí eu quero voltar aqui para o texto, para a igreja de Sardes. Então, quando a gente vai olhar um pouquinho a respeito dessa igreja, era uma igreja numa cidade rica, eles tinham lá um polo têxtil de pintura, e era coisa de última geração. Alguns estudiosos dizem até que havia um rio na cidade que trazia ouro, não é? Em suas águas para a cidade. Então, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha um status ali na sua região, mas era uma cidade que era reconhecida não somente pelo luxo, mas pela sua libertinagem. Então, existiam esses dois pontos, né? Uma igreja, uma cidade famosa, mas uma igreja envolvida com a libertinagem, com as questões sexuais, as depravações. Então, essa cidade tinha esse histórico. E aí, quando a gente olha para a igreja, a gente vai entender nesse texto que a igreja estava sendo influenciada por esse lado externo. Essa cultura da cidade estava influenciando a igreja de Sardes. E, a partir disso, então, do desagrado dessa igreja perante ao Senhor, que a igreja de Sardes passa a viver, então, esse declínio espiritual. Tem um comentarista bíblico, William Barclay, ele diz assim: Sardes, esplendor no passado, decadência no presente. Começou bem lá no início, fortalecida, igreja madura, envolvida em suas obras que agradavam a Deus, mas pelo caminho ela foi declinando espiritualmente. Então, essa igreja passa a viver de aparência, não é? Em suas obras que não agradavam aos olhos do Senhor. E, dito isso, feita essa introdução, eu gostaria de extrair desse texto 3 alertas.
para mim e para você, para nós, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. 3 alertas para a igreja nos dias de hoje, para que a gente venha atentar, para que eu e você, nós como igreja, não passemos por esse declínio espiritual. Primeiro sinal que a gente pode extrair desse texto é o sinal de reprovação. Tem aqui sim, e nas outras cartas, com exceção de 2 cartas, a reprovação de Jesus. E eu quero destacar ali, no finalzinho do primeiro versículo, quando o texto diz assim: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu só quero relembrar aqui e reforçar que a palavra de Jesus é para o anjo da igreja, nesse momento. O anjo da igreja pode ser um ser celestial, o texto não deixa claro, mas os comentaristas, os estudiosos entendem que seja um mensageiro, né? O anjo aqui, um mensageiro humano. Talvez um líder, talvez o pastor da igreja. E nesse momento, então, a revelação de Jesus, através de João, vem para esse anjo. E se for o pastor, se for o líder, vem para o pastor dessa igreja em Sardes. Agora, o que a gente entende é que essa reprovação para o anjo, que é para o anjo, acaba sendo a reprovação para a igreja. Como se a igreja estivesse vivendo o reflexo desse líder da igreja. Então, diz para a igreja em Sardes que ela tinha uma aparência, não é, de viva, mas estava morta. Tinha uma fama de rica e uma reputação de que estava viva, mas aos olhos do Senhor não. Aos olhos do Senhor ela estava morta, ou num declínio espiritual muito grande. E aí eu fui buscar essa frase, volta um pouquinho, por favor. Eu sou xará dele, né, porque ele é mais velho, do Eldon Led, que é um teólogo reformado, e ele diz assim: este é o quadro do cristianismo nominal, ou do crente que vive de aparência. Próspero extremamente, ocupado com as coisas externas da vida religiosa, mas sem vida e sem poder espiritual. Então, não tem a ver com pouca gente e muita gente. Não tem a ver com pouco movimento ou muito movimento. Tem a ver com a saúde espiritual. Tem a ver com aquilo que a gente faz como igreja agradar aos olhos do Senhor. Ou seja, nesse aspecto, na frase do Eldon Led, uma igreja rica, com muitos membros, cheia de atividades, não é sinônimo de igreja viva, que não tem nada a ver com a igreja aqui da cidade que virou família. Mas muito movimento, muita gente, muita atividade, não é sinônimo da igreja ser uma igreja viva. O grande problema que a gente vê aqui, nessa revelação de Jesus, a partir então de João, é que é totalmente impossível enganar a Deus. A gente pode, numa vida de transparência, enganar as pessoas, mostrar algo que nós não somos. Talvez a igreja deixar transparecer numa fachada, numa rede social, aquilo que não é. Mas diante do Senhor a gente não consegue. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E isso a gente vê, essa questão da transparência, na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus foi totalmente transparente. A vida dele era transparente, o seu ministério todo foi transparente. E essa transparência de Jesus, o modo de viver, o seu estilo de vida, o seu modo de colocar o ministério em prática, foi percebido até pelos fariseus, que ele próprio Jesus afirma que vivia uma vida apenas de aparência. Por isso que Jesus várias vezes os chama de hipócritas. E olha o que diz Mateus 22, versículo 16, os fariseus dizendo a Jesus: Mestre,
Sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então, Jesus não se deixava influenciar, nem pela cultura, nem pelos homens. E Jesus não se deixava levar pela aparência. Então, a grande reprovação de Jesus aqui, para essa igreja, era que não havia verdade em suas obras. As obras dessa igreja não agradavam aos olhos do Senhor. E mais, ela se deixava influenciar pelo seu tempo, pela cultura, pela sociedade. E isso desagradava ao Senhor. Parecia viva, tinha um aspecto de viva, tinha uma fachada de igreja viva. Mais uma vez, nada a ver com a igreja daqui. Mas aí o texto vai dizer, está morta, não tem vida. Então, o primeiro sinal que a gente precisa atentar, no que diz respeito a uma igreja, assim, com vitalidade espiritual, é o sinal de reprovação do Senhor. Segundo sinal que eu quero extrair desse texto para a vida da gente, é o sinal de alerta. Então, Jesus dá um sinal, através de João, dá um sinal de alerta para esse líder da igreja. Olha o que ele diz no versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E na NVI vai dizer, esteja atento, fortaleça o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, irmãos, a cidade de Sardes ficava, os historiadores falam, que em cima de um penhasco. E era Sardes cercada por uma fortaleza. O que o Senhor está dizendo para essa igreja aqui é que ela precisava fortalecer a sua vida espiritual. Essa cidade, ela estava muito bem fortificada. Parece que ela descansou nisso. É uma cidade nos penhascos, uma cidade fortalecida por muros. Qual o inimigo que chegaria até ela? O problema é que ao longo da história, Sardes foi conquistada por 2 vezes. Pela primeira vez pelos persas, depois pelos romanos. E depois dessas conquistas, a cidade nunca mais conseguiu ser a mesma. A grandeza se foi. A riqueza se foi. Não havia mais aquele status daquela cidade poderosa. Por isso, então, que o texto vai dizer, esteja atento. Porque a confiança da cidade estava nela mesma. Nas suas guardas, nas suas fortalezas, na impossibilidade do inimigo alcançar o cume do penhasco. O mal dessa igreja é que ela confiava, dessa cidade confiava em si mesma. E aí eu trouxe para vocês essa situação do pastor Jorge Barro, e ele falando sobre a igreja de Sardes, ele vai dizer o seguinte, nem toda atividade da igreja é motivada por amor a Cristo. E nem todo sucesso aos olhos humanos é sucesso aos olhos do Senhor. Então, aquilo que a gente pode produzir, o nosso sucesso, as coisas que a gente faz de melhor, e a gente acha que aquilo possa nos trazer algum tipo de garantia, o pastor Jorge está dizendo não, nem toda atividade da igreja é motivada por amor a Cristo. Às vezes nós fazemos por nós mesmos, é a nossa garantia, às vezes a gente faz para nos agradar. Às vezes a gente faz, não é porque a gente entende que a gente vai fazer para o Senhor, não, a gente faz com a nossa força, a gente faz com o nosso entendimento. E ele vai dizer, e nem todo sucesso aos olhos do homem é sucesso aos olhos do Pai. Cuidado para mim e para você. Às vezes a gente faz e acha que está abafando. Nossa, olha o que eu fiz. Deus deve estar se agradando muito disso. E às vezes o nosso coração nos leva a fazer para nós mesmos. Quem sabe para mostrar para as outras pessoas.
Por isso que no versículo 2, relendo aqui, vai dizer, não tenho achado íntegras, e íntegras aqui tem o sentido de perfeito, não tenho achado perfeitas as tuas obras na presença do meu Deus. Esse é um sinal de alerta para mim, para você e para a igreja. Que a gente faz, como a gente faz, para quem a gente faz. Será que as nossas obras são perfeitas aos olhos de Deus? E aí Jesus aponta aqui um caminho que leva à restauração, caso a gente não viva assim. Caso o nosso caminho seja parecido com esse, Jesus aponta um caminho que leva a mim, a você, uma igreja em declínio, à restauração. E esse caminho é obediência e arrependimento. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Então, o versículo 3 aponta para a primeira geração lá de Sardes, que havia assim vivido e realizado as suas obras de acordo com a vontade do Senhor. Mas talvez em aproximadamente 40 anos, a distância entre a primeira geração de Sardes e a segunda geração dos crentes de Sardes tenha mudado tudo. É possível que esse tempo que eles estavam vivendo, assim como as pessoas da cidade, era um tempo de sonolência espiritual. Não, nada vai acontecer. Está tudo certo, a cidade está fortificada, os penhascos, a cidade no alto. Não, vamos levando a vida assim, sonolência espiritual. E aí a mensagem do Senhor para a igreja que se encontra ali é obediência. É voltar ao princípio do evangelho, lá do início. É olhar para trás, rever seus valores, seus princípios, suas ações e buscar arrependimento. Então, arrependimento aqui é no sentido de não descansar naquilo que aconteceu lá na primeira geração. Ah, não, a primeira geração viveu. Olha como era maravilhoso. Muitas igrejas vivem assim, lá no passado, o saudosismo. Ah, no passado a igreja era assim. E descansa. Mas não, o texto quando fala sobre arrependimento é mudança radical de vida. Então, o sinal de alerta é não se acomodar. O arrependimento precisa levar a mim, a você, a igreja, a uma mudança radical quando a gente se depara com essa sonolência espiritual. E por último, irmãos, o terceiro sinal para uma igreja que busca vitalidade espiritual é o sinal de esperança. Tem uma crítica, tem um sinal de alerta, mas Jesus aponta um sinal de esperança. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Havia ali um remanescente de crentes fiéis naquela igreja. Existia, sim, ali naquela igreja pessoas que não se deixavam influenciar, que não eram crentes nominais, que não viviam de aparência, mas eram crentes fiéis. Poucas pessoas, sim, mas as pessoas estavam ali. Existiam essas pessoas, esses crentes, e o texto vai dizer que não tinham contaminado as suas vestes puras, com a cultura, com o sistema do seu tempo. É possível, sim, que esses crentes tenham sido considerados pelos outros crentes como radicais. Porque a revelação aqui para essa igreja, e essa crítica, e em meio a isso, vai dizer que tinham poucas pessoas ali que não tinham sido influenciadas. E se são poucas pessoas, talvez a gente possa imaginar uma maioria dizendo assim, vocês são radicais.
Ah, vocês são antiquados, vocês estão desatualizados, olha a sociedade como anda. É a mesma expressão. É tudo isso que nós ouvimos hoje nesse mundo pós-moderno. Não é assim. Pode tudo. O nosso Deus é de amor, você está sendo radical. Não é por aí. Mas o Senhor, para essas pessoas que são, então, colocadas contra a parede, existe um sinal de esperança. Esses poucos fiéis, os perseguidos, não é, pela sociedade, por sua consagração, pelo fato deles não se deixarem influenciar pelo seu tempo, o texto vai dizer que andarão com Jesus com vestes brancas. E vestes brancas aqui é sinal de pureza e santidade. E mais, o texto vai dizer, pois são dignos. Não são dignos por conta das suas boas obras, mas são dignos porque são fiéis. São dignos porque são obedientes. São dignos porque vêm perseverando no evangelho em todo o tempo. Mas, por um outro lado, tem os crentes, sim, nominais. Aqueles que acusam, pressionam e tentam influenciar ainda essas poucas pessoas. Mas havia esse remanescente. E eles não se deixaram influenciar nem pela fama, nem pela riqueza e nem pela cultura da cidade. E é por isso que andavam com Jesus, e isso é o que o texto mostra para a gente. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, e eu percebi esses 3 sinais, que têm tanto a ver com o nosso tempo, com os nossos dias, aí eu pensei em 3 aplicações rápidas para a gente trazer para a vida da gente. Primeira, a gente precisa ter cuidado com a vida cristã de aparência. A gente precisa tomar cuidado com o cristianismo nominal. Quando somos levados a fazer as coisas religiosas que são lícitas, mas tantas vezes nós fazemos isso de forma automática, sem que haja uma preocupação como a maneira como Deus vê. Como Deus vê as nossas obras. Como Deus vê aquilo que nós fazemos, que teoricamente é para o reino. Porque para essa igreja de Sardes, a mensagem é, não me agrada as suas obras. As suas obras não agradam aos olhos de Deus. E às vezes a gente não faz com amor e dedicação nem o mínimo. Nem o mínimo, às vezes, a gente faz de maneira que Deus se agrade daquilo que nós estamos fazendo. Então, o texto diz para mim e para você nos dias de hoje. Esteja atento. Esteja atenta. Se fortaleça. Não se deixe influenciar. Não viva de aparência. Cuidado com o declínio espiritual. E aí eu e você, achando que a gente faz as coisas, que Deus tem se agradado de nós, mas às vezes a motivação do nosso coração é totalmente contrária àquilo que o Senhor espera de nós. E aí eu pensei aqui, irmãos, num raio-x da vida cristã. Um raio-x que eu posso fazer, que você pode fazer. E eu pensei no seguinte. Primeiro, perguntas, não é? A gente sente prazer em buscar a Deus? Jeremias 29, 13. A gente tem prazer na busca por Deus? A gente faz a nossa devocional, a gente busca o Senhor 7 dias por semana, ou a gente espera o domingo. A gente tem prazer de estar com os irmãos, Salmo 133, 1. Como é que é a nossa frequência semanal quando a gente pensa no nosso relacionamento com a igreja e a igreja somos nós? Será que no fundo não passa a nossa mente assim, eu vou domingo e se Deus quiser no próximo domingo eu estarei lá?
Participo das atividades da igreja, Hebreus 10, 25, culto, EBD, atividades da igreja todas. Participo de um ministério, Colossenses 3, 23, eu tenho compromisso e me proponho a fazer o melhor porque é para o Senhor. Coloco em prática o que tenho aprendido, 1 Timóteo 4, 12, eu sou exemplo para os crentes, para os de dentro e para os de fora. Tenho compromisso com a missão da igreja, 1 Coríntios 9, 16. Eu procuro atrair as pessoas a Cristo. Eu tenho compromisso com a minha igreja, Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu procuro manter a minha igreja, encorajar a minha igreja, edificar a minha igreja. Como que anda a nossa vida? Qual é o raio-x da nossa vida? Como que a gente vive a vida cristã nos 7 dias por semana? Então, se a gente lê esse raio-x, se a gente responde, e se a gente percebe que há alguma enfermidade aqui, não é? O resultado disso é a busca por arrependimento. Quando a gente percebe que a nossa vida e as nossas obras não agradam aos olhos do Senhor, o que a gente precisa buscar é obediência e arrependimento. E isso vai exigir de mim e de você mudança radical. É não viver de aparência. É não deixar transparecer, quem sabe, domingo, algo que durante a semana eu estou totalmente distante. É a gente viver a vida cristã e praticar as nossas obras de maneira que a gente agrade aos olhos do Senhor. Segunda aplicação que eu vou extrair do texto diz respeito à nossa atenção à sonolência espiritual. A gente não pode descansar espiritualmente. A gente precisa ficar atento. Sardes, eles descansaram. Cidade no penhasco. Fortaleza. Os inimigos não chegarão, foram conquistados. A gente precisa entender que a nossa luta no dia a dia, ela vem de todos os lugares. E nós precisamos, como o texto diz, nós precisamos estar vigilantes, atentos. Então, uma cidade, ela pode ser levada a ruínas ou a destruição por falta de vigilância. E a nossa decadência espiritual também. Nós estamos atentos, o versículo 3 vai dizer assim, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. É uma crítica à sonolência espiritual. Nós precisamos estar atentos. E aí, irmãos, cabe uma pergunta. Para mim e para você. E uma pergunta necessária. Se Jesus voltasse hoje, como nos encontraria? Como crentes fiéis? Ou crentes nominais que tantas vezes vivem de aparência? Talvez a pergunta seja, somos hoje sonolentos espiritualmente falando? A gente vive se apoiando ao ativismo religioso, achando que muita coisa, realizar muitas coisas na igreja, muitos ministérios, resolve o nosso problema? Ou a gente tenta ainda manter a aparência de vivos para as pessoas, quando a sonolência espiritual nos leva para um estado de vida espiritual agonizante. Talvez nós vivamos assim, quem sabe? É um alerta para cada um de nós. Atenção à nossa vitalidade espiritual. Eu e você, discípulos de Jesus, não podemos viver agonizando espiritualmente. Como se a gente estivesse pronto para dar o último suspiro de vida. Não, você parece que você está vivo, mas não está morrendo. Declínio espiritual. Então, como discípulos de Jesus, que não negociam a sua fé, a gente precisa, então, estar atentos a todos esses princípios da pós-modernidade. E não deixar que esses princípios todos, que a gente já citou por aqui tantas vezes, venham influenciar a nossa vida. De maneira que a gente entre, já que houve essa crítica aqui para Sardes, esse movimento de declínio espiritual por falta de atenção da nossa parte.
E talvez você diga assim, dura essa palavra, né? Mas existe também uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança começa quando a gente define muito bem a qual grupo a gente pertence. Nós estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta? A gente influencia a nossa cultura ou nós somos influenciados por ela? Jesus olhou para a igreja de Sardes e encontrou um pequeno grupo de pessoas. Talvez um pequeno grupo de pessoas como a gente aqui. Pessoas fiéis, que andam com Jesus e vestem vestes brancas, que tem a ver com pureza e santidade. E eu queria dizer para você que, terminando, eu acho que eu já disse isso em algum momento aqui, nesses 2 meses, que quando a gente vai ler a respeito dos movimentos de avivamento, ao longo da história, em vários lugares, sempre aconteceu por um grupo, através de um grupo pequeno de pessoas, que influenciavam a sua geração. Pessoas que deram início a um movimento de avivamento através da oração somente. E a palavra de Jesus para esse anjo da igreja é que havia ali sim, naquela cidade e naquela igreja, um grupo pequeno de pessoas que não se contaminaram e não contaminaram as suas vestes brancas. Sabe, irmãos, o desejo do meu coração nesses alertas para uma igreja com vitalidade espiritual é que nós sejamos como essas pessoas aqui. Não precisa ser um grande número de pessoas, não é? Milhares de pessoas. Quem sabe, seria muito bom. Mas um grupo pequeno de pessoas que não se misturam, não se influenciam, não se deixam contaminar, não se deixam influenciar, mas influenciam as pessoas à sua volta. E sabe, irmãos, para pessoas assim, para mim e para você, existe, e o texto traz no versículo 5, uma promessa para cada um de nós. Você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor? Versículo 5, o texto vai dizer assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você pode dizer amém? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o texto termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu queria dizer que em Cristo e pela fé, eu sou um vencedor. E que eu visto essas vestes brancas. E que eu ando com Jesus. E pela fé, eu quero dizer, da mesma maneira para você, que você é um crente fiel. Que existe uma promessa para a sua vida. Que você é um crente que não vive de aparência. Você é um crente fiel. Que anda com Jesus. Que veste vestes brancas. Que diz respeito à pureza e santidade. Sabe, irmãos, não tem outra maneira da gente fazer diferença nesse mundo se não for assim. E o Espírito Santo comunica isso a nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que nós sejamos uma igreja com muita vitalidade espiritual. Que nós aqui nesse bairro, quem sabe nessa cidade, possamos fazer a diferença. Porque não somos crentes nominais. Porque não vivemos de aparência.
e porque as nossas obras agradam os olhos do nosso Senhor. Amém?